Terceiro dia de capacitação, contendo os dedinhos, porque a gente TDAH é uma temática que não bate muito bem. Mentira, cansaço mesmo de professor. Mas hoje com um tema muito rico. Eu trouxe a Patrícia, que não é espírita, ela tem uma vasta capacitação nessa área para falar do Todd. Ela é um pouco espiritualista, que ela me falou, vai um pouquinho em cada crença. Mas a Patrícia, ela é fisioterapeuta, psicanalista clínica, pedagoga, com especialidade em Todd e manejo comportamental, mentora de mães atípicas e educadores, palestrante com atuação em escolas, secretarias e ONGs, e com formação em neurociência, análise do comportamento e neurociências. Patrícia, seja muito bem-vinda. A galera aqui está bem engajada, gosta bastante de comentar. Às vezes, o nível de crianças delas são crianças de vulnerabilidade social, então eu acho que esse tema vai agregar muito para eles conhecerem mais. Já te apresentei um pouquinho, mas se apresenta melhor para a gente, Patrícia. Palavra com você, amiga. Gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer demais o convite, Cauê. Eu estou muito feliz de falar com vocês hoje. E eu vou falar um pouquinho de mim. Bom, até 2015 eu era somente fisioterapeuta. A partir de 2015 eu tive que mudar um pouco os rumos do estudo, né? Porque aí eu tive meu filho mais novo, meu filho atípico. Então, somente ser fisioterapeuta, né? Eu sei que ser fisioterapeuta é maravilhoso, mas para o meu filho não tinha, assim, uma ajuda, né? Não ajudava ele. Primeiro que eu não tinha uma base de autismo ou qualquer transtorno na minha formação de fisioterapeuta. E segundo, que o que meu filho precisava naquele momento era de uma pedagoga. Então, eu me formei, sou pedagoga, de uma neuropsicopedagoga, alguém que entendesse melhor de transtornos. E, ao longo do caminho, eu me tornei especialista em TOD pelo mesmo motivo. Então, sou psicanalista clínica também, porque antes eu fiz a formação de terapeuta emocional para ajudar outras mães atípicas, porque é muito difícil, né? É uma jornada muito desgastante. É difícil ser mãe, não só mãe atípica. Eu tenho outros filhos, tenho mais 2 filhos, uma de 28 anos e um de 24. E agora também descobri que eu já era mãe atípica dessa de 28. Então, há 28 anos eu era mãe atípica sem saber. Procurei as formações para ajudar meu filho, vi resultados, fui ajudar as outras crianças, né, de outras pessoas e também as mães, porque eu senti nessa minha jornada de estudos uma solidão muito grande como mãe atípica. Eu senti muito desamparo nesse trajeto. Então, eu quis fazer a psicanálise e a terapia emocional para auxiliar essas mães que, assim como eu, naquele momento, não tinham tanto acolhimento. E aí, gente, eu vou falar para vocês sobre o TOD. Então, eu tenho a formação TOD, mais que uma, mas também tenho uma pós-graduação de quase 2 anos na área, mas principalmente eu tenho a vivência, tanto do TOD na escola, quanto do TOD, a vivência com a criança em casa. Eu precisei mesmo buscar conhecimento, me especializar, para que eu pudesse ajudar de uma forma efetiva. Então, começando aqui para vocês, o que é o mais importante a gente saber sobre o TOD? O TOD, ele não é falta de educação. O TOD é um transtorno que ele precisa de estratégias para que ele seja manejado de forma correta. Então, o TOD, ele pode variar na sua gravidade. Então, a gente tem 3 fatores, né? Que seria o ambiente, seria a frequência e a intensidade de crises. Então, quando eu digo que é um TOD leve, nenhum TOD é leve, mas um TOD no início. Seria aquela criança que ela tem as crises em apenas um ambiente. Quando a criança tem em 2 ambientes, a gente fala que ela tem ali um TOD moderado. Agora, se ela tiver em mais que 3 ambientes, de 3 ou mais ambientes, a gente fala que ela tem um TOD ali severo. Outra coisa é a intensidade da crise. Então, se é uma crise mais leve, se é uma crise mais contínua, se é uma crise assim. Tem crianças com TOD, quando a gente fala de um TOD severo, que ela termina uma crise entrando em outra. Então, é aquele looping o dia todo. Então, uma frequência muito grande, com crises muito avançadas, muito irritado, às vezes
a criança pode ficar agressiva. Lembrando que se a gente olhar nesse primeiro slide, aqui, agressividade não está no critério diagnóstico, tá? Então, nem toda criança que tem TOD ela é agressiva. O que o DSM vai falar pra gente, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, hoje atualizado como DSM-TR, ele fala ali de um humor irritável, raivoso. Ele fala de comportamento argumentativo, aquela criança que está sempre debatendo. Mas por que não? Mas por que não? A criança te desafia, ela não aceita o seu não como resposta. E o comportamento vingativo. Quando a gente fala de comportamento vingativo no TOD, a gente não está falando de comportamento premeditado. Né? Ela premeditou se vingar. Então, ela revida, vamos dizer assim. É um comportamento que a criança revida aquilo que ela recebeu. Teve uma pergunta aqui, que acho que a gente não explicou no começo. As pessoas estão querendo saber o que é o TOD. O TOD é o transtorno opositor desafiador. Né? Ele está descrito dessa forma do DSM-5. Então, ele é um transtorno de oposição e de desafio, né, como o próprio nome já disse. Então, vou só repetir os critérios diagnósticos no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que seria, então, o humor irritável, raivoso, comportamento argumentativo, desafiador, e esse comportamento vingativo, mais uma vez, que não é um comportamento vingativo, assim, é premeditado. É uma coisa que a criança revida ali o que ela não gostou. Então, a criança, alguém derrubou a garrafa dela, ela vai lá e derruba a garrafa da pessoa, dessa forma, como se fosse um impulso. Então, o que é importante a gente entender aqui sobre o TOD? Quando a gente fala do TOD, a gente está falando de um transtorno, como eu falei, ele está no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, a gente não está falando de falta de educação, a gente está falando de algo a mais, algo no qual a criança não tem controle. Como a gente pode identificar o TOD? Gente, a gente tem ali a birra da criança atípica, que é o comportamento das crianças típicas, e a gente tem o comportamento opositor desafiador, que é o do TOD. De 8 meses a 4 anos, é normal que a criança ela se comporte de uma forma mais desafiadora. Só que esse comportamento, ele vai mudando ao longo do tempo, né? O pai, a mãe ali, conversando com a criança, esse comportamento vai sendo moldado. Quando a criança tem o TOD, a partir dos 4 anos, ela continua com os mesmos comportamentos. Esse comportamento, ele vai se intensificando de desafio, irritabilidade, né, de muito choro, de muita briga, e ele não vai sendo mudado, independente se você tirar as coisas que a criança gosta, independente se você não deixar ele no passeio. Então, a gente já percebe o TOD a partir dos 4 anos, geralmente, a não ser que seja muito severo, eu já vi casos de a partir de 3. Então, a gente tem assim, a criança que ela faz birra é uma criança típica, né, é uma criança sem o transtorno, então ela tem um sono normal, ela tem um comportamento que vai sendo moldado, como eu falei, ela vai desenvolvendo, vamos dizer assim. A criança com TOD, ela não dorme bem, ela tem um comportamento que ela não muda, né, é irredutível, ela tem uma dificuldade muito grande de interação com as outras crianças, geralmente por conta do seu próprio comportamento, né? Então, como a gente faz o diagnóstico? A gente tem lá, então, para se nortear o DSM-5, nós precisamos de pelo menos 6 meses de observação com essa criança, repetindo os mesmos comportamentos, então a gente precisa verificar se esses comportamentos estão ao longo de 6 meses ali, persistentes. A gente tem alguns testes, rastreios, a gente faz anamnese com a família, enfim, ele precisa ser bem detalhado ali. A gente precisa fazer um estudo bem detalhado dos comportamentos da criança, porque, claro, que nem tudo é TOD. Então, por isso, esse acompanhamento durante 6 meses. E aí a gente vai também verificar a intensidade das crises, como falei, qual é o prejuízo que isso está causando para a criança e para a família, porque pode ser apenas uma birra mesmo, né? E aí a gente precisa descobrir se sim ou se não. Quando a gente fala a respeito do TOD, a gente vai falar, assim, de um transtorno que ele afeta principalmente o córtex pré-frontal, essa área da frente aqui do cérebro. E por que a gente precisa saber disso? Porque vai alterar as funções executivas da criança.
e aonde é mais afetado? O cérebro, ele é mais afetado no sistema inibitório. O sistema inibitório, ele impede a gente de tomar atitudes impulsivas. Então, a gente, algumas vezes, né, ao longo da vida, a gente tem vontade, sim, né, de esfregar a cara de alguém no asfalto, mas a gente não faz isso. A gente quer, mas não faz. Uma criança, quando ela tem TOD, um adolescente, um adulto, ela geralmente age dessa forma. Se ela sentir falta, se ela sentir vontade de bater, ela vai lá e vai bater. Se ela sentir vontade de derrubar, ela vai derrubar. Primeiro ela faz, depois ela pensa. E não é que ela ache que aquilo é certo, ela sabe que aquilo é errado. Ela não consegue controlar o impulso. Por quê? Por conta da desregulação do sistema inibitório. A criança também, ela tem ali um desequilíbrio muito grande nas substâncias do cérebro, principalmente no cortisol. E a gente sabe que o cortisol, ele regula o humor, motivação, o medo, o sono, entre muitas outras funções. Então, a gente precisa entender, né, quando a gente fala aqui que não é uma questão assim de apenas falta de educação, porque senão essa criança ela fica sempre sendo punida, e a punição não vai mudar o comportamento dela. Então, a gente pode falar assim, que quando a criança está num ambiente, é importante, então, a gente dar regras claras para ela e consistentes. Então, ainda no primeiro slide, então a gente precisa definir essas regras. Definir as regras, garantir que a criança ela tenha um acesso visual às regras, caso ela seja muito pequena, né, ali com 4 anos, geralmente a criança ela entende melhor por uma questão mais lúdica. Então, você faz as regrinhas, coloca na parede, ela chega, você repassa aquelas regras do dia com ela. Estou falando em sala de aula. E também, em situações desafiadoras, principalmente, não gritar com a criança. A gente sabe que toda criança, todo ser humano, né, nós temos um neurônio espelho. E o que a criança vai fazer se você gritar com ela? Ela vai gritar de volta. Só que mais que isso, o seu grito pode ser um gatilho e vai causar uma desregulação emocional nessa criança, ela pode escalar uma crise muito rapidamente, a criança com TOD. Agora aqui no próximo slide, que é para evitar confrontos diretos com essa criança. Isso é muito importante. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas a criança vai falar o que quer para mim. Não se trata disso. Se trata de que nós somos adultos e a gente está falando com uma criança que precisa da nossa ajuda porque ela não tem um controle emocional. Então, a gente já entendeu que o TOD tem essa desregulação emocional e a criança ela não consegue controlar isso sozinha. Então, a criança, se ela não seguir um comando, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer para ela algumas opções. Olha, você não terminou a lição. Você gostaria de levar essa lição para fazer em casa com a sua mãe? Aí entra o papel da família, que é muito importante. Eu sei que muitas mães não vão, né, de repente, sentar com essa criança para fazer a lição. O ideal seria que isso acontecesse. Eu posso dizer para ela, você quer sair com o seu auxiliar? Você quer fazer lá na outra sala? Na sala de AE, na sala de descanso, né? A maioria das escolas hoje tem essas salas que são um pouco mais silenciosas. Por quê? Muitas vezes essa criança ela não está seguindo o seu comando e fazendo a tarefa porque o barulho está incomodando. Então, vamos pensar em mais uma situação. Uma criança com TOD, o TOD ele pode ser comorbidade ou ele vir com comorbidades. Então, uma criança, ela pode ter autismo, pode ter DH e pode ter os dois. 90% das crianças hoje que têm o TOD, elas apresentam junto o TDAH. Se eu estou falando que é uma criança que ela apresenta o TOD e o TDAH, eu estou dizendo que no TDAH, essa criança ela já tem aquela dificuldade muito grande de concentração. Pode ser que ela esteja com dificuldade na concentração para fazer a atividade que você pediu. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Pode ser que essa criança não consiga ficar sentada, porque ela também tem o TDAH, e a gente sabe essa necessidade de movimentação do TDAH. Então, por isso a gente precisa conversar com essa criança, dar alternativas para ela e fazer um pedido, ao invés de dizer, senta aí, porque isso não vai resolver. Quanto mais você desafia a criança, ela vai te devolver com um desafio ainda maior. Então, você pede que ela se sente e mantenha a calma, sempre. É difícil, mas é necessário.
Ah, Patrícia, mas a professora não tem tanta paciência. Aí não precisa contar com o auxiliar. E se de todo o auxiliar e a professora perderem a paciência, aí a gente precisa de uma outra pessoa que esteja mais calma por alguns minutos, até que esses dois retomem a sua paciência, porque eu sei que não é fácil, né? Não adianta eu falar aqui para vocês que é fácil, porque a criança, quando ela se desregula, uma criança com TOD, a crise do TOD é uma crise muito intensa. Então, por isso, todo esse cuidado, para que a gente evite que a criança escale a crise. É melhor do que a gente depois ter que tirar essa criança da crise, vamos dizer assim. Então, ali vai a técnica do desescalonamento, e é justamente sobre isso que eu estou falando. Você percebe que a criança começa a ficar irritada, a criança muda a fisionomia, então ela faz. Você já percebe que ela não está bem, que houve um gatilho, e ela vai começar a escalar a crise. Então, você vai fazer o desescalonamento. Então, você dá um tempo para ela se acalmar, sugere que o auxiliar vá com ela tomar uma água, sugere, se a criança não quiser acompanhar, sugere que a criança vá, alguém fique olhando, vai no banheiro, toma uma água, respira, eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Para que essa criança possa ter um tempo para pausar mesmo. E, de todas as maneiras, tentar tirar o foco. Então, eu percebi que a criança está muito irritada, eu posso falar um outro assunto com ela. Ela está no ambiente escolar, ela está começando a ficar estressada, e eu digo, nossa, você tem uma roupa muito bonita. O que você fez no fim de semana? Parece uma bobagem, mas isso vai tirar o foco daquele momento em que ela está começando a ficar irritada. E aí a gente dá a oportunidade para ela de se acalmar, de trocar o foco daquilo que está acontecendo e que foi um gatilho. Porque se a criança começou a escalonar a crise, houve um gatilho, mesmo que às vezes a gente não tenha percebido no momento. Próximo slide, falando o seguinte, para a gente usar reforço positivo. O reforço positivo, ele é muito importante. Crianças que têm TOD, geralmente elas recebem bastante crítica, bastante punição, bastante não, né? Bastante vai sentar, bastante fica quieta. Porque a criança, ela, como eu disse, muitas vezes ela tem aquela agitação motora também do TDAH, mesmo tendo somente o TOD. Então, o TOD não é só isso, só irritação. É agitação motora, como eu disse, um nervosismo muito grande, a criança, ela mexe, enfim. E aí, quando a mãe vai em algum lugar, geralmente dá muita bronca, na escola manda bastante, que ela se sente, vai sentar, fica quieta e tal. Então, uma criança com TOD, ela é muito importante para ela, o reforço positivo. Eu até comentei numa outra palestra, uma palestra que o Cauê participou, que é o seguinte, muitas vezes a gente não tem como elogiar o comportamento dessa criança. Então, elogia alguma outra coisa. Nossa, eu gostei da sua letra. Sua letra está muito bonita. Se a letra dela não está tão bonita, você vai elogiar a organização dela. Nossa, a tua mesa está tão arrumada hoje. Nossa, eu gostei do jeito que você falou com o colega. Nossa, eu vi você no lanche com um amiguinho. Nossa, que legal. Nossa, eu vi você indo embora com fulano, hein? Foi tudo bem? Vocês conversaram? Então, eu dou a ela motivos para que ela se orgulhe dela mesma. Mesmo que sejam pequenos. Porque nem sempre ela tem. Muitas vezes ela não tem isso em casa, né? Então, é muito bom o elogio, é muito bem-vindo para essa criança. E o sistema de recompensa. Quando eu falo do sistema de recompensa, né, eu que sou analista do comportamento, eu não estou falando dentro da escola que a gente vai dar guloseimas para a criança, vai dar presentes para essa criança, não. Eu estou dizendo assim, sistema de recompensa como? Bom, você já terminou? Olha, se você terminar hoje essa folhinha que eu passei para você, eu vou te dar 10 minutos no parque. Olha, se você terminar essa folhinha, eu vou deixar você escolher algo para você brincar. E aí, muitas pessoas não estão se perguntando assim, Patrícia, mas então, né? É uma sala com 25 crianças e eu vou privilegiar essa criança? A gente tem que entender o seguinte, que a recompensa não é um privilégio, é um incentivo para que ela faça o que ela tem que fazer. O ideal, claro, é que todas as crianças possam participar, possam ter uma recompensa, possam participar, brincar, pegar massinha. Ó, pessoal, quando vocês terminarem, pode pegar massinha. Quando vocês terminarem, pode brincar com monta-monta. Então, assim, esse ano, no primeiro semestre que eu estava dentro da sala de aula, assim que funcionava. Mas muitas professoras não gostam, porque falam, não, mas eu tenho a programação com a turma. Se a professora não quiser,
é interessante, pelo menos, que esse aluno que tem essa necessidade, né, que seria essa criança com TOD, muitas vezes de TOD, TDAH até, enfim, dar uma pausa no que está fazendo, oferecer, sim, esse recurso. A gente tem que lembrar que não dá para nivelar uma criança com transtorno dentro da sala de aula com as outras. Se a gente sabe que é diferente, a gente tem que entender que a gente precisa de algumas coisas que sejam diferencial para essa criança, para que a gente incentive ela a ficar na sala de aula, né? A criança não pode ficar o tempo todo fora da sala de aula. Ah, você está nervoso, vai dar uma volta. Você está nervoso, vai dar outra volta. Então, vamos criar recursos para que ela fique dentro da sala de aula. E aí entra a empatia, da gente explicar para as outras crianças também que essa criança tem esta necessidade, né? Não dá para nivelar. A gente tem que entender a individualidade de cada criança. Patrícia, isso vai muito além, né? Às vezes criança vendo, ele fez todas as atividades, então ele foi os 10 minutos pro parque. Se a gente, em equipe, todo mundo fizer, a gente também vai ganhar esses 10 minutos. Porque a professora conseguiu, a professora evangelizadora, no nosso caso aqui, conseguiu dar todo o conteúdo, então ela vai premiar toda a sala de volta. Então é uma coisa puxando a outra, né, Patrícia? Exatamente, é isso mesmo. O ideal é que as regras, independente de ter uma criança ali com um transtorno dentro da sala de aula, o ideal é que as regras elas valham para todas as crianças. A recompensa é para todas as crianças. Mas é que a gente sabe que muitas vezes a professora quer ter um cronograma diferente com a turma inteira. E aí acaba não concordando com essa prática. Se não concordar, então essa criança fica ali com o seu auxiliar, brinca ali com uma massinha, com uma forma de regulação emocional, com monta-monta, ou a recompensa é dar uma volta no pátio, vai lá dar a volta no pátio, depois ela volta, né? Mas o ideal, pelo menos na sala de aula esse ano, que a gente fez foi o seguinte: a gente dava a meta, olha, vocês têm essa folha para copiar. Terminando, a gente vai para o parque. Terminando, a gente vai brincar de massinha. Porque é uma coisa que acaba deixando todos eles motivados a fazer o que tem que fazer, né? Afinal, a gente está falando de quê? Crianças, são todos crianças, né? E aí é muito importante que todos também sejam, na minha opinião, todos sejam premiados. Bom, nesse próximo slide, gente, das habilidades socioemocionais, então, a gente, assim, tem plena noção que uma escola, ela não é uma clínica. A criança não vai ali para fazer terapia, né? A criança, ela tem que ter essa terapia, ela tem que ser oferecido a ela uma clínica para que ela faça terapia e tudo mais. Mas a escola pode colaborar na parte das habilidades socioemocionais, né? E com coisas simples, como ensinar para a criança essa respiração. Então, uma respiração profunda, falar para ela, olha, quando você estiver muito nervoso, conta até 10, sabe? Não bate no colega, não joga a garrafa dele, não derruba a carteira, conta até 10, aí você respira fundo, aí você conversa comigo, né? Me fala o que está acontecendo, o que você está sentindo. Porque a escola é um ambiente extremamente desafiador, principalmente para as crianças que têm o TOD. São muitos gatilhos, muitos gatilhos. Do barulho, como eu disse, né, como a criança, muitas vezes ela tem um outro transtorno associado, seja a mudança da carteira, sentar em um outro lugar, muitas coisas podem ser gatilho para a criança. Quando a criança, por exemplo, se esquece de ir ao banheiro, às vezes ela está apertada ali, segurando a urina, e aquilo, sabe, está desconfortável, e ela não conseguindo identificar isso. Ou ela está com muita sede, e ela não identificou que está com sede, porque ela está brincando, ou ela está falando, ela está andando, e ela não identificou. Então, são muitos gatilhos, até os próprios gatilhos fisiológicos dela, né? A gente tem uma respiração que a gente faz assim na escola, né? Que a criança pega a garrafa de água, ela põe a água na boca, aí ela segura, aí ela conta até 3 mentalmente. Engole, depois ela respira fundo. Parece uma técnica boba, mas ela ajuda demais na ansiedade. E é uma coisa que é muito frequente. A criança com TOD, ela tem uma desregulação, como eu disse, muito grande nos hormônios, principalmente no cortisol.
E a desregulação do cortisol, ela pode causar depressão, ela pode causar ansiedade, por isso que as crianças às vezes são tão ansiosas na escola, né, no ambiente escolar. Uma outra coisa que é muito interessante é a gente contar bastante história, né? A gente tem o Monstro das Cores, não sei aqui quem já viu esse livro, que ele tem bastante coisas assim sobre essa parte de emoções. Então, contar histórias lúdicas falando de personagens que ficavam tristes, né, conseguiam ficar bem. Então, para trabalhar de uma forma lúdica, né, até para não expor a criança, olha, você não se sente bem, vamos... Não, tinha um personagem com nome tal, que às vezes ele se desregulava, ele ficava chateado, ele não conseguia falar, então ele brigava, ele chorava. Então, a gente vai explicando de uma forma mais lúdica para essa criança, né, com essas histórias para que ela consiga se autorregular. Lembrando que a criança, ela tem que aprender a se autorregular, mas nós, adultos, precisamos estar perto dela para que ela se corregule. Então, a criança, ela se corregula. A gente tem que estar do lado, sentado, dando ali um apoio para que ela se sinta segura e assim ela consiga se regular mais fácil. Nesse próximo slide, tem uma outra questão que é muito importante, que é a gente falar de rede de apoio. A rede de apoio deve ser toda a escola. Todo mundo tem que ter conhecimento dos alunos que têm algum transtorno, né, para que possa não desregular essa criança. Vou contar para vocês aqui um exemplo. A criança ela era super bem assistida na terapia, ela estava sendo bem assistida pela professora, pelo auxiliar, mas havia uma pessoa na cantina que, primeiro, ela não tinha nem tomado conhecimento dessa questão, né, que a criança tinha algum transtorno. Então, não era uma coisa, claro que não era proposital, mas ela era uma pessoa que ela não sabia que a criança tinha um transtorno e ela batia muito de frente com a criança, em várias situações, e acabava desregulando. Então, essa é a importância de um aluno estar numa escola onde todo mundo sabe que é preciso ter um certo cuidado com ele, para que ele não se desregule. Outra coisa também que é muito importante é alinhar com os pais as estratégias, porque não vai adiantar que a criança tenha toda assistência, todo o cuidado da parte da professora, do auxiliar, da direção, do pessoal que trabalha limpando a escola, da merenda, enfim. E ela passe ali aquele período bem e chega em casa, ela seja punida por quase tudo, mandada para o quarto por quase tudo, né? Enfim, tem que ter ali um alinhamento. Então, ela tem que ter ali um bom relacionamento na escola, um bom relacionamento em casa, a terapia, né, os terapeutas sempre ali auxiliando a escola e os pais, para que aquilo fique bem nivelado. Em relação à escola, interessante seria registrar alguns comportamentos que a criança tem que fazem com que ela entre numa crise e que ela se desregule. E então, marcar também as estratégias que deram certo. Olha, aquele dia ela ficou muito nervosa, lembra então? Aí tá escrito aqui que ela estava muito nervosa, mas 10 minutos que ela andou lá fora, ela voltou bem, ficou bem até o resto do dia. Ou então, não, isso não funcionou. Mas olha, ela bebeu água, ela fez ali aquela respiração com a água na boca, foi bom para ela. Olha, eu dei a massinha que vai resolver. E assim você consegue, em uma próxima crise, né, numa próxima possível crise, ajudar a criança a pausar, a parar um pouco ali. Quando a criança não tem jeito, ela foi para a crise, o ideal é assim, ou a gente, se a gente estiver na sala de aula, a gente tira todas as crianças, ou a criança que está em crise, né? Porque a gente também não pode deixar respingar aquela crise nas outras crianças, não é justo. E muitas vezes a professora precisa sair com as crianças e ficar ali alguém com a criança para que ela se corregule. Então, o que a gente faz? A gente vai sentar perto dessa criança e não vai falar nada. Você vai deixar primeiro ela chorar, ela gritar, e quando ela estiver mais calma, sim, você vai, de forma leve, oferecer apoio. Nada de falar assim, você viu o que você fez? Meu Deus do céu, você sempre faz isso. Não, não é o momento de você debater isso com a criança, né? Principalmente nem de julgar, né? Como se você estivesse julgando a isso. criança. Olha, repara o que você fez, olha que horror.
Porque acaba se tornando um julgamento, sim, e o que acontece muitas vezes? A criança está quase calma, você falou isso, ela para a crise. Ela escala rapidamente, ela volta para a crise, algumas vezes ela vai te bater, ela vai te xingar e vai falar que você não está ajudando, porque realmente você não está ajudando, né? A gente não está ajudando com isso. Mas se a gente sentar e fizer o time out, né, que é o tempo, isso eu ensino lá no manejo parental. Então, isso tem muito a ver com o manejo parental, né? Que a gente tem o manejo parental e o manejo na escola. Se for na escola, o auxiliar deve fazer o seguinte: senta perto dessa criança, espera se acalmar, terminou, ela está mais calma, e você vai falar para a criança: você quer conversar sobre isso? Quer conversar sobre o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? E aí a criança vai dizer: eu fiquei chateado com fulano, com ciclano. Ou então ela vai dizer: não sei. Se ela falar que não sabe, ok. Se ela não sabe, não fica insistindo, ela não sabe. A gente, como mãe, eu sento ao lado e fico lá. Eu não deixo ele sozinho. A gente não tem que deixar a criança sozinha para se acalmar. Como eu disse, a criança precisa de um adulto para corregular. Então, você senta ao lado do mesmo procedimento. Você fica sentado e espera. Quando se acalmar, dá espaço para a criança. Quer falar sobre isso? Quero. O que você acha que aconteceu? Ah, eu acho que foi por causa disso. E da próxima vez a gente consegue fazer diferente? Por que da próxima vez, assim, para você não ficar tão bravo, você não fala para a mamãe? Fala para mim que tá te incomodando. Você pode falar. Ah, mas me desculpa, porque o que acontece? A criança, quando ela tem TOD, ela tem a crise. Depois da crise, ela fica depressiva. Então, ela fala mal de si mesma, fala que não deveria ter nascido, fala que não presta, fala coisas horríveis. De cortar o coração, geralmente. Então, você vai acolher sua criança e dizer assim: olha, você é a melhor coisa da minha vida. E eu te amo mais que tudo. E eu entendo que você ficou com raiva. E você tem todo o direito de ter raiva, porque ter raiva é normal. Ter raiva é absolutamente normal. Eu tenho raiva, seu pai tem raiva, sua avó tem raiva, a professora tem raiva, o auxiliar, todo mundo tem raiva. A questão é como a gente lida com isso. É como a gente age, entendeu? A gente não batendo, né? Você vê eu batendo? Eu fico com raiva, hein? Mas você não me viu batendo? Né? Eu fico com raiva, mas você não me viu jogando alguma coisa. Então, mais ou menos isso. Você ofereceu o carinho, ofereceu o apoio, o acolhimento, o seu ombro, dizer como a criança é importante, dizer coisas positivas para que ela fique bem. E o que eu vejo também são professores adoecendo muito, entendeu? O que também não é justo. Porque a gente olha assim, nossa, são 30 crianças, quantos transtornos tem nessa sala com as 30 crianças? É um só? É uma criança? Muitas vezes são 10. E como eu faço sem ajuda? Então, vai aí também a importância da saúde mental das professoras. Isso precisa ser muito visto. E quanto mais eu fico na sala de aula, eu tive a oportunidade de passar esse semestre todo em aula, em sala de aula, com outras professoras, outros auxiliares. Então, eu vou falar assim, é muito importante, porque, assim, a professora, ela não tem responsabilidade somente com aquela criança que tem o transtorno. Ela tem responsabilidade com as outras crianças também. Todos precisam da aula, precisam da atenção da professora. Até porque a gente está falando de criança. A criança, ela pode até entender que o amiguinho tem uma coisa diferente, mas ela não vai entender que a professora está tratando aquele amiguinho né, tão de perto, com tanto zelo, e ela está ficando de lado. Então, isso é bem difícil para a professora, né? Professores, eu vejo professores adoecendo, se afastando, precisa ser visto, né? A gente precisa aí de medidas para que todos sejam acolhidos, porque a professora precisa de acolhimento, o auxiliar precisa de acolhimento. Não é fácil apanhar. Não é fácil apanhar. Né? Não é fácil para a mãe, não é fácil para a professora, não é fácil para o auxiliar, não é fácil para o terapeuta, não é fácil. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a criança, quando ela tem essa atitude, é um pedido de socorro. Ela não consegue outro recurso, ela não consegue agir de outra maneira para chamar a tua atenção para aquilo que ela está sentindo. Muitas vezes essa criança que bateu, ela estava numa crise de ansiedade. Alguém aqui já teve crise de ansiedade? Crise de ansiedade é uma coisa horrível. A gente não sabe o que fazer. Se a gente que é adulto não sabe, imagina uma criança.
não é verdade? Né? Eu sempre digo que a gente tem uma tríade de tratamento no TOD, e essa tríade é medicamento, né, no caso, médico, que é o tratamento medicamentoso, ali o acompanhamento médico é pediatra, é psiquiatra, neuropediatra, aí a gente tem a outra ponta, que seria a equipe multidisciplinar. Aí vai entrar pedagogo, neuropsicopedagogo, né, psicólogos, todo mundo que tem ali acesso à criança. E o terceiro ponto dessa tríade é o manejo parental, porque a família, ela precisa saber lidar com a criança. É como eu falei, não adianta essa criança ter todo o suporte na terapia, a escola se desdobrar para que a criança fique bem, ela chega em casa e ela só recebe punição. Fica muito difícil, porque ela sempre vai ter uma ponta faltando. Então, para que o tratamento seja eficaz, precisa dessa tríade: família, equipe multidisciplinar e o atendimento médico. E aí sim, essa criança ela vai ter resultado. Porque a gente consegue, né? O TOD, ele não é uma doença, então ele não tem cura, mas ele tem a remissão. Isso eu posso garantir para vocês que existe e que tem, né? E é uma vitória quando a gente chega aí. A criança vai nascer e vai viver a vida inteira com TOD até o final da sua vida. Ela não vai deixar de ter TOD nunca. O que acontece é que ela pode ter a remissão do TOD. O que seria a remissão? A remissão é a criança, ela vai conviver com o TOD, mas o TOD não vai mais, vamos dizer assim, mandar na vida dela. Ela que vai ter o controle disso. Ela vai ter um melhor autocontrole, vai saber se regular. E outra coisa, vamos lembrar que conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais maturidade. Então, essa maturidade unida à remissão, a criança vai ter uma vida normal. Ela vai sempre ali se irritar, mas vai conseguir se regular, ela vai ficar nervosa, mas vai conseguir, né, se acalmar melhor, vai desafiar menos, vai se tornar uma pessoa menos opositora, enfim, vai crescer e levar a sua vida ainda com o TOD, mas na remissão. É uma coisa que é necessária. É o que eu falei, não adianta a gente querer nivelar, né, as crianças. Tem que entender a individualidade de cada um, sem deixar também as outras de lado. E aí que mora toda a preocupação, né, de um professor em sala de aula, de um auxiliar, da mãe, porque o TOD, ele evolui. Né? Então, a nossa preocupação com o TOD, a minha preocupação com o TOD e das pessoas que trabalham com o TOD, é que o TOD, que essa criança evolua para um... Porque assim, faz de conta que tem uma linha, o TOD está bem aqui no meio. Essa criança, ela pode vir para cá e ela entrar na remissão, ou ela pode prosseguir e ir para o transtorno de conduta, que é muito mais sério que o TOD. Então, na minha opinião, eu insistiria um pouquinho mais com a mãe, e dizer assim, olha, você tem certeza que não quer conversar sobre isso? Ele está fazendo algum tipo está passando com algum terapeuta? Já foi pedido alguma avaliação em relação, assim, na parte psicológica dele? Não é melhor não falar TOD, ou TEA, ou TDAH, porque se ela não está nem querendo saber o que é, porque ela já está em negação agora. Mas sugerir, falar assim, olha, porque aí, né, seria bom ele passar com um psicólogo, porque ele anda nervoso, você me disse que ele está tendo essas questões na escola, será que seria bom tratar, passar com um psicólogo? É porque o psicólogo vai identificar e vai querer fazer alguns testes, né, para ajudar. Talvez ela escute melhor, mas eu vou te falar, quando a mãe é a barreira, é muito difícil. Eu lido com muitas mães que são, assim, barreira, tem algumas que nem comigo falaram mais. A gente percebe que tem alguma coisa, né, que precisa de uma atenção a mais. O interessante é não ter enfrentamento. É tudo na base da sugestão. Oi, tudo bem? Vem cá, vamos tomar um café. Deixa eu conversar com você uma coisinha aqui. Então, nossa, eu notei que ele, primeiro, né, o interessante é a gente começar com a parte positiva, para a gente ganhar essa mãe. Porque essa mãe, geralmente, ela tá, como ela disse que tá com muita questão na escola, então já vamos partir do princípio que ela só recebe reclamação. Então, nossa, ele tá bem aqui, né? Nossa, a gente tá tendo uma interação boa, ele me ajuda aqui, viu? Distribuir as folhas, aqui tá melhor com os amiguinhos, conversando mais. Vou te falar uma coisa pra você, ainda nota ele um pouquinho, né, não sei, um pouquinho arredio aqui. E você também comentou comigo da escola, sabe o que eu estava pensando aqui? Não sei se você concorda, mas e se a gente fizesse assim, ó,
Você conhece algum psicólogo? Só para levar ele para conversar um pouquinho, que de repente, né? De repente, vai no psicólogo, o psicólogo entende aí a causa dele, às vezes está um pouquinho, né, dando esse trabalhinho na escola, um pouquinho arredio aqui. Não adianta, a gente tem que falar com muito cuidado, porque corre o risco, sim, da mãe retirar a criança e aí você não vai ter ajudado, ele não vai ter nem esse momento ali de acolhimento. Mas se a gente não fala também, vê o sofrimento da criança e a criança evoluindo, é muito, né, é muito duro para a gente que está trabalhando com a criança. Ó, aqui no próximo slide, né, que a gente fala sobre adaptação de ambiente. Geralmente nas escolas, hoje, a gente tem os cantinhos da calma, né, da autorregulação. É muito interessante. Os cantinhos de AE, a gente tem salas de descompressão em algumas escolas particulares, que seria um lugar para levar a criança quando ela está muito agitada. Como eu falei, a escola, ela tem muitos estímulos, né? O barulho, as crianças falando, a professora falando, e como o TOD pode estar associado a outros transtornos, como a gente já comentou aqui, então, se a criança tem ali uma associação com o TDAH, muitas vezes é muito sensível ao barulho, né? E aí ela já começa a se desregular, que é um gatilho para ela. Ou se ela tem o TDAH e muitas vezes não permite que ela circule pela sala, que é muito interessante, muito importante para a criança, ela precisa disso para se regular, então ela começa ali, mesmo na sala de aula, começa a se desregular. Então é interessante retirar ela daquele ambiente e levar ela para um ambiente mais calmo. A rotina previsível também vai ajudar muito na ansiedade. Como eu já comentei sobre colocar, se a criança é muito pequena, você coloca a rotininha na parede, quando ela chega, você vai falar, olha, a gente vai fazer saulinha, a gente vai para o parque aqui, e aqui você vai embora. Para os maiores, você pode falar na sala de aula, gente, ó, a gente vai começar com matemática e português. Ai, não. Então, gente, mas depois a gente vai brincar um pouco de massinha, hein? Quem terminar primeiro vai fazer a massinha primeiro, e aí já pega e fica esperando o resto. Ah, então, aí depois a gente tem o lanche. Aí depois do lanche, a gente vai ter ciências, histórias, a gente vai ter um trabalhinho para fazer. Aí começa de novo, aquela choramingação, ai, não, não. Pois, gente, depois vocês vão para casa. Aí já acabou, já é outro dia, vocês vão descansar. Então, é muito boa essa rotina com uma previsibilidade, para a criança se organizar também. Sabe, na hora, começo, meio e fim. Aqui no próximo slide, ó, que fala para organizar as estratégias de aprendizagem. Isso aqui é muito importante, gente, porque, olha, a criança que tem o TOD, ela tem ali uma dificuldade, geralmente, na coordenação motora fina. Mas o que isso vai impactar, né? Por que eu estou falando ali de dividir as tarefas grandes em partes menores? Porque eu estou falando que ela tem uma dificuldade para escrever. E a partir do momento que ela está vendo as outras crianças escrevendo ali, fazendo, você dá 3 folhas, a pessoa vai fazer 3 folhas, e ela vê que ela não está conseguindo, por essa dificuldade, pode ser um gatilho. Ali ela pode se desregular pelo simples motivo dela não estar conseguindo acompanhar. Então, vou pegar uma tarefa, que são 3 folhas, eu vou diminuir para uma. Olha, você vai fazer essa folhinha aqui, você leva essa outra para você fazer com a mamãe, e vai fazendo do seu jeito. Se essa criança não consegue fazer a letra cursiva, eu não vou insistir. Eu entendo que ela não consegue. Ela vai fazer a letra bastão. E aí, vida que segue. Ah, não, mas ela tem que saber. Não, ela não tem que saber a letra cursiva. Ela tem que saber ler e escrever. E aí eu vou ajudá-la nesse processo, como professora. E como mãe, se eu também percebo que a professora já aceitou que essa criança faça a letra bastão, eu vou seguir. Eu vou, não, mas o filho da Raimunda ali, ela faz, o filho da Antônia faz, não importa. Se o meu filho tem essa dificuldade de coordenação motora fina, ele não faz, tudo bem, tá certo. Ali no segundo item, eu coloquei os jogos, né, para fazer ali, quando você percebe que não só para a criança que tem transtorno, tá, gente? Para a sala mesmo, é interessante jogos, dinâmicas, né, colocar as crianças em dupla, colocar as crianças em trio, dar atividades ali que elas vão, livro para elas lerem, para elas comentarem, para tornar realmente mais dinâmico. E para a criança que tem transtorno, é muito mais interessante quando ela está sentada com o amiguinho, né? Quando ela pode interagir, sem precisar levantar.
Então, ela conversa ali com aquele amigo, o amigo conversa com ela. E muitas vezes, o amigo vai ajudá-la em alguma dificuldade. Criança aprende com criança. A gente já sabe disso. E isso é muito importante, né? Então, é muito interessante esse movimento de jogos, de trabalho em grupo. E Patrícia, eu permitir o comentei movimento. isso na semana, no primeiro dia que foi com Montessori, dessa importância desses jogos, da brincadeira, e para fazer as aulas mais complementares. Então, hoje vai ter aula, vamos pegar o exemplo da educação espírita, vamos falar sobre Jesus. Então, comentamos sobre Jesus, parari, parará, e agora você separou 3 cantinhos para essas crianças. Então, ela tem massinha, tem tinta, tem escrita. A criança vai Perfeito. escolher esses cantinhos onde ela quer, onde ela sente vontade. Agora é hora de tocar. Se ela tem a necessidade de não tocar, tudo bem, ela não toca, ela continua ali. Você deixa porque é onde ela está, no lugar dela, colhendo. Mas aí você pode chegar pertinho dela, se eu estiver errado, você me corrige, Patrícia. O que você acha? A gente foi para aquele outro lugar. Acho que aí você vai ser mais feliz nas brincadeiras. Vamos tentar? Você fala, não, tudo bem. Pode Isso. continuar aí. Quem sabe depois você não pode ir para lá? Aí é só uma questão de conversar, né, Patrícia? Exatamente. E sempre incentivando que ela faça essa troca, porque para a criança com TOD é extremamente difícil parar de fazer o que ela está fazendo, o que ela gosta, para fazer uma outra atividade. Mas a gente sabe que é muito importante essa transição. Então, incentivar, sim, que ela faça outra coisa. Mas, assim, eu acho perfeita essa questão dos cantinhos, assim, eu acho a coisa mais inteligente numa sala de aula que existe, sabe? Eu adoro essa ideia. E ali, gente, eu coloquei permita movimento. Patrícia, eu vou deixar essa criança andando na sala? É assim, essa criança tem TOD e TDAH? Então, ela tem necessidade de andar pela sala. Ela tem só TOD, ela tem necessidade de andar pela sala. Ela tem TEA, ela tem necessidade de andar pela sala. É importante que a gente permita esse movimento. Mas eu pergunto para vocês, né? Quando você não permite que essa criança levante, qual o impacto dela andando dentro da sala de aula para as outras? Se for um impacto, a gente tem que analisar o impacto. Se for um impacto muito grande, a gente está percebendo a dispersão das crianças, a gente pede que o auxiliar ande com ela um pouquinho ali mais para o canto, né? Mas não pode impedir o movimento, porque o movimento é como a estereotipia, gente. Faz parte da regulação. Então, a gente não pode impedir que a criança se regule, que é o que ela está tentando fazer, né? Mas, claro, também sempre avaliando que a gente tem outras crianças na sala de aula. Gente, esse último slide é muito importante, sabe? Muito, muito importante mesmo. É necessário uma boa comunicação com a família. Muitas vezes não vai ser fácil, não. Porque tem mãe, tem pai, que quando você tenta essa comunicação, ele já te breca ali naquele momento. E muitas vezes assim, mas quem? Não. Ele é igualzinho o vô dele, na idade dele. Mas ele é igualzinho o pai dele dava um trabalho, menina. Nossa, não, isso é igual ao pai. Tem nada não, isso é vergonhice. Pode ser que o vô já tinha um transtorno. Pode ser que o pai também tenha um transtorno. Mas muitas vezes é mais fácil eu acreditar que a criança só tá dando trabalho mesmo, entendeu? Ela não tem nada. Muitas vezes você sugere para a mãe, olha, você não quer procurar um psicólogo? Ela fala assim, não, porque ele não tem nada, né? Eu não vou gastar esse dinheiro. E muitas mães, não é nem a questão do dinheiro, elas não querem mesmo descobrir nada. Porque você vai investigar, você pode achar. E elas têm muitas vezes medo. Não é nem maldade ou desleixo com a criança, não é isso. Mas às vezes ela tem medo do que ela vai descobrir. E a gente não tem que ter medo de descobrir transtorno. A gente tem que ter medo de ficar no escuro. Quando a gente sabe com o que está lidando, a gente consegue oferecer o tratamento adequado. E é muito importante a gente passar isso para os pais. Da forma que eu falei, uma forma leve. Se você percebe que é não mesmo, não insiste. Você tenta de uma próxima reunião, né? Que a gente sempre vai ter reunião com os pais. Tenta numa próxima oportunidade. Não insiste naquela, porque ao longo do tempo, talvez essa mãe comece a observar a criança. E aquilo que você falou vai acabar passando pela cabeça dela, em alguns comportamentos que a criança tiver.
Quem sabe na próxima reunião ela está mais flexível. Começa sempre a sua intervenção com os pais no positivo. No positivo. Não chega já, olha, porque ele bateu, ele derrubou, ele quebrou, ele corre, ele... Você primeiro vai falar dos pontos fortes, né? A criança sempre tem pontos fortes. Olha, ele é muito bom com o amigo, ele é muito organizado, ele coloca as coisas dele certinho na carteira, ele é um bom menino, ele é uma boa menina, é uma criança muito inteligente, eu vejo que é muito inteligente seu filho. Então, eu queria falar com você sobre um fato que aconteceu aqui, a gente está falando de criança, né, quero que você me entenda, eu preciso relatar para você, aconteceu isso e isso, né, não estou julgando, de jeito nenhum, a gente está falando de criança, seu filho é criança, né, então, aí você desenrola, sempre com muito jeito, com muito cuidado, traz o positivo, depois você traz os fatos. E aí, a mesma coisa, quando você vai orientar que essa família procure um suporte. Então, nós conversamos aqui na escola, nunca traga para si, porque você não pode dizer assim, eu acho que você tem que fazer. Então, nós conversamos aqui na escola, nós escola. E a gente estava pensando se seria bom você procurar um psicólogo para te auxiliar, né, para de repente fazer uma investigação. Mas você acha que meu filho tem alguma coisa? Não acho nada. O que eu acho é que ele anda muito nervoso, se for esse o caso. Ele anda muito irritado, se for esse o caso. Ele discute muito, se for o caso. Falar a característica. Nunca você sugere o que a criança tem, porque você não sabe, né? A gente não sabe até que essa criança passe por uma investigação. Então, para que você seja bem ético com esses pais, você vai dizer a característica. Eu percebo ele responde demais. Eu falo uma coisa e ele debate comigo por muito tempo. Olha, eu percebi que ele empurrou um amigo. Provavelmente não foi por querer, né? Mas isso aconteceu mais que uma vez. Ele quebrou os lápis de um amigo. Não, mas eu tô, não, assim, não, eles são crianças, entendeu, mãe? Eu só tô dizendo assim, que como aconteceu mais que uma vez, seria interessante passar por um psicólogo. E aí você deixa essa mãe pensar, deixa ela observar. Muitas vezes ela nem tem mais, às vezes, gente, que o pai e a mãe trabalham fora. Eles estão nem percebendo o que está acontecendo. Muitas vezes a criança passa mais tempo com a professora, com o auxiliar, do que dentro de casa. Pode ser que muitos pais, se você fala, eles vão sim procurar. Vão procurar psicólogo, vão procurar terapeuta, vão procurar fazer os testes. Faz tudo o que é necessário. Eles só não estavam prestando atenção no que estava acontecendo. E às vezes, a partir da tua fala, com essa calma, com esse cuidado, eles vão começar a prestar atenção e vão procurar, sim, um tratamento. Então, gente, abro para perguntas, né? Nosso slide vai até aqui. Eu fico à disposição de vocês para as perguntas aqui. Quando a gente terminar também aqui o seminário, tem aí meu telefone nesse último slide. E também a minha página. E é isso, gente. Eu fico à disposição. Vou encerrando aqui.